Muito bom dia, pessoal. Francisco Melo, servo de Deus. Hoje é dia 6 de março de 2019. Preparando aqui mais um vídeo para o meu canal. Então hoje aqui estou no parque, se eu não me engano é Parque do Jockey, parece Chácara do Jockey. Filmando aqui para você. Este parque foi inaugurado, se eu não me engano, pela gestão do PT, do Fernando Haddad. Quando eu falo velha política, PT e PSDB, é no sentido político, né? Fizeram muita coisa pelo Brasil em alguns momentos, mas teve o tempo deles. PT, PSDB, enfim, o PSDB tem um bom prato que fez, tem o acesso a São Paulo, né? Tem um salário mínimo paulista, tem muita coisa boa que o PSDB fez. O PT fez algumas coisas também aqui na cidade de São Paulo, fez o CEL, criou o bilhete único, tem bastante coisa boa, mas não é o tempo mais deles, né? A gente aprende sim com tudo que acontece no país e de certa forma mostrando algumas coisas para você, né? No que diz respeito a cuidar de pessoas. Esses dois partidos cuidaram de pessoas sim, as boas coisas serão lembradas de certa forma, mas o PSL ele vai aprender com os erros que houve e vai fazer uma política diferenciada. Por que o PSL? É a bênção. A bênção é sobre o PSL para ganhar 645 cidades do estado de São Paulo, mais uma vez falando para você, né? Essa é a mensagem que eu tenho referente à política e repito, o canal para falar de cidadania, para falar de política e para falar sobre Deus. E falando também ainda de política, aqui, nessa questão aqui, tem o metrô até Taboão da Serra. Eu lembro que na gestão do PSDB, o então governador Geraldo Alckmin, né, pelo menos eu li em alguns momentos, prometeu o metrô até Taboão da Serra. E se tiver que desapropriar casas, fazer qualquer outro tipo de coisa, é para desapropriar. Eu vejo a política da seguinte forma: você tem um mandato de 48 meses, você tem que ser efetivo nesses 48 meses. E se necessário for trabalhar ao final de semana para fazer aquilo que é certo, tem que trabalhar. Se for necessário demitir empresas que estão dando um jeitinho, fazendo com que as obras fiquem paralisadas, tem que mandar embora. Então o poder executivo é para isso, para trabalhar nesse sentido. Então eu encaro a política dessa maneira. Então se o político pensa com ele mesmo, eu tenho 48 meses para construir uma linha de metrô, é aquele prazo, né? Na vida tudo tem metas, e na prefeito, o presidente da república tem um mandato de 4 anos, ele tem que ser efetivo ali nesses 4 anos e verificar se a empresa está trabalhando certo. Ah, mas tem a Odebrecht. Se tem a Odebrecht, tem outras empresas de construção civil. Eu lembro que um ex-prefeito, né, de 96 parece, a gestão daquele prefeito, né, do PP, vocês sabem o que eu estou falando, construiu muito viaduto aqui, construiu muitas coisas aqui. Então a construção civil tem que ser efetiva sim. E se tiver que desapropriar casas, tem que desapropriar. Mas o metrô ele tem que chegar até Taboão da Serra. Então eu particularmente defendo o metrô até Taboão da Serra. Verificar quem são as pessoas que estão ali trabalhando, para ver se eles estão trabalhando ou só estão boicotando o governo. Se eles estão com pensamento político. Lógico, cada um sabe em quem vota, tal, quem fez mais pelo Brasil, mas nessas horas, meus amigos, você que é um pai de família, você tem que apenas trabalhar, né? Seguir as ordens aí do atual governador, se é do PSDB, se é do PT ou qualquer outra coisa, apenas seja o cidadão. Lógico que cada um tem o seu sentido político, sabe em quem tem que votar e acima de tudo, ser um trabalhador. Poxa, quer dizer que o candidato A ganhou, o partido B ganhou. Isso é o de menos. Aí na hora da sua votação você dá o seu voto, enfim, verifica o que é melhor. Então, como eu falei para você, tudo na vida tem meta. E o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o poder legislativo, o poder executivo, enfim, o judiciário tem metas. E tem que ser desse jeito sim. Se o metrô foi, como eu li em alguns momentos que o metrô foi teria que ir até Taboão da Serra, tem que ir sim, eu aprovo, para que a linha 4 do metrô chegue o mais rápido possível até Taboão da Serra. E falando para você também que as bandeiras dos partidos que fizeram pelo Brasil continuarão, né? Se foi criado o Bolsa Família, se foi criado o ProUni, se foi criado o Fome Zero, tem que ser efetivo. Lógico que tem que ser.
Ah, tá falando do PT. Não, não é propaganda do PT. Foram bandeiras que foram criadas. E essas bandeiras serão seguidas, sim, pela atual gestão, pelo o presidente da República, Jair Bolsonaro. Lógico que ele quer o bem do Brasil. E ainda que tenha que falar dessas bandeiras que foram criadas na gestão anterior, ele vai, de certa forma, fazer aquilo que é certo. Né, o Bolsa Família, né, imagine que é da seguinte forma: você pega um mandato aí no período tal, e você tem que fazer naquele período de 4 anos ser melhor, ser efetivo. Então veja, na gestão aqui no Brasil é assim, termina um e continua o outro. Então o que o Jair Bolsonaro vai deixar para o próximo presidente da República é uma continuidade para que o povo brasileiro desfrute do melhor, né? Tem o melhor salário, tem a melhor condição financeira, saia da pobreza, mas acima de tudo combate as fraudes. Fraude no INSS, fraude no imposto de renda, enfim, de certa forma ser efetivo. Então tem várias bandeiras aí para o governo ser efetivo. E repito para você, uma empresa que investe de fora, que investiu muito aí pelo Brasil, ela tem que ser valorizada, não pode ser boicotada, não podemos enterrar. Quando eu falo podemos, as pessoas que agem de má fé, que de certa forma nem conhecem os valores das empresas que investem aqui e dá um jeitinho, tá bom? Então não é esse tipo de coisa. Então tem que limpar de certa forma, se tem que ser efetivo na corrupção, tem que ser efetivo, se tem que ser efetivo no transporte público, tem que ser efetivo, se tem que parar de vender muito carro, por exemplo, e investir no transporte público, é necessário sim, né? Inclusive tem aquela questão lá em São Bernardo do Campo, com referente àquela montadora, né, norte-americana. Se tiver que investir no transporte público e parar de vender carro, é isso que vamos fazer, de carro, e a pessoa não tem uma habitação. Tá bom? Então tem que olhar para esse lado, entender o que acontece aí com as coisas, com aparentemente crise. Não tem crise, né? Eu quero um Brasil melhor, a começar pelo estado de São Paulo, sim. E apoio, sim, algumas bandeiras que foram feitas, sim, pelas gestões anteriores, e podemos aprimorar e verificar quem se beneficia aí do Minha Casa Minha Vida, se são as construtoras que se beneficiam ou se o cidadão de bem tem uma habitação para morar, um local para morar. Então tem que fiscalizar qualquer tipo de coisa, verificar quem está usando o LOAS, que é o Lei de Orgânica Assistente Social, quem está usando a Previdência Social, quem está dando um jeitinho, e assim vai, tá bom? Referente aos salários do político, eu sou a favor que continue nesse salário sim, e cuide de pessoas, que a política seja efetiva, né? Sou a favor que continue esta quantidade de deputados que existe hoje e tal. Lógico que tem que olhar mais para todas as classes. E aí você sabe minha posição referente a isso. Se podemos mudar a história do país, sim. É possível mudar e é possível fazer o bem a todo tempo. Então, destacando para você, e tudo que aconteceu no Brasil, nós temos que aprender. Né, desde a primeira eleição, que foi ali vencida por Tancredo Neves, a primeira eleição depois do direta já, depois a segunda eleição, vencida ali por Fernando Collor de Mello, até agora, Mello com 2 L's. E aí, de certa forma, fazer o que é certo, aprender com os erros, aprender com os impeachments, enfim, com uma série de coisas que a gente pode transcorrer. Qualquer dúvida, você pode mandar e-mail para mim, francisco.euro@gmail.com. Então, hoje aqui no Parque Chácara do Jockey, parece aqui, filmando aqui para você, falando para você que nem tudo que os governos fazem são porcaria, são lembrados de certa forma. Porém, quem cometeu crimes tem que ser penalizado sim, tá bom? Qualquer dúvida, um e-mail para mim, francisco.euro@gmail.com. Reafirmo, tudo na vida tem meta, assim como um mandato de presidente, governador, prefeito tem meta na vida, tá bom? E-mail, francisco.euro@gmail.com. Um bom dia, continue praticando a justiça.